Deus tem uma palavra boa para nós hoje à noite, como igreja, como indivíduos, como crentes em Cristo Jesus, e até mesmo aqueles que porventura ainda não conhecem Jesus como seu Salvador pessoal. O tema da palavra é Tocando Bem na Orquestra de Deus. E você viu aí nesse vídeo que pedi para o Écio nos ajudar, ele separou o vídeo para nós e colocou o tema de hoje à noite. E quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma orquestra sinfônica ao vivo? Alguém já viu? Olha só, não são muitas pessoas. Mas olha, eu quero fazer um desafio para você. Por que você não vai assistir um dia uma boa orquestra sinfônica, não é? Como essa que vocês viram aí e apreciam uma música boa, que realmente é música, não é? Que tem coisas de música. E é interessante, se você percebeu a técnica de uma orquestra sinfônica ou a técnica da composição das músicas, você percebe que tem uma variedade de instrumentos, não é verdade? Estão junto comigo? Vocês estão aqui hoje à noite? Não? Estão presentes? Muito bem. Tem uma variedade de instrumentos. Nós temos o trompete, nós temos a flauta, nós temos o contrabaixo, violino, primeiro, segundo, terceiro violino, assim, questões de outros instrumentos ali. Instrumentos de corda, de sopro, de percussão. Não é isso? Sim? Toda essa variedade de instrumentos. E você percebeu que cada instrumento, ele toca de um jeito, tem hora que ele toca mais suave, tem hora que toca um pouco mais forte, mais leve, com mais força. Você percebeu que quando o tambor toca, ele chama uma atenção, ele põe um ritmo na coisa. Mas a gente não pode ficar só ouvindo o canglor do tambor, porque se fosse só o tambor ia ficar uma coisa chata, não é verdade? Aí então entra o trompete e ele anuncia alguma coisa, ele chama atenção, alguma coisa, e tal, e todo mundo que quer, e tal, e aí entra o violino e faz alguma coisa, na hora que está bem movimentado, então entra a flauta doce e começa a tocar alguma coisa, e o pessoal depois muda de novo e toda aquela coisa. Então você vê que um instrumento pede outro instrumento. Um instrumento ajuda o outro instrumento. E a técnica da coisa é que uma coisa pede a outra. Se uma composição, ela tem aquele ritmo, depois de 3 minutos a pessoa não aguenta mais ouvir aquilo. Porque nessa composição exige que as coisas vão mudando e que cada um vai fazendo a sua parte, e aí aparece essa coisa bonita que nós vimos aí, todo mundo tocando certinho os seus instrumentos, pessoas diferentes tocando, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, instrumentos diferentes, instrumentos até afinados em tons mais baixo ou mais alto, mas todos dentro do mesmo sentido, para que haja uma perfeita harmonia. Na palavra de Deus, nós encontramos a Bíblia, na Bíblia nós encontramos a igreja, a instituição divina, e Deus criou a igreja com um determinado propósito. Um dos propósitos da igreja é levar pessoas ao conhecimento salvador de Jesus, que é evangelizar. O outro propósito da igreja é levar uns aos outros à edificação, ao crescimento espiritual, até que todos chegamos à altura de Cristo Jesus. Pelo menos é o nosso alvo, é o alvo de Deus para nós. Nos tornemos a imagem do Senhor Jesus Cristo em todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos e desejos do coração. E é óbvio que a igreja também tem a função de adorar a Deus.
mas a função de adorar a Deus está exatamente em obedecer a Deus, nesse sentido, dos propósitos que Deus criou a igreja. Em Efésios capítulo 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhar com alguém, eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8 e depois do versículo 11 ao 16. Livro de Efésios, no seu capítulo 4. Amém? Já acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Tá? Chegou em Efésios aí. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e olha, e age por meio de, olha só, ele age por meio de todos, ele age por meio de você, não é? Por meio de mim, um do outro, ele age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Deus. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 11, para a gente ir resumindo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço. Então Deus quer o nosso aperfeiçoamento e quer que nós desempenhamos o nosso serviço nessa questão. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Para o desempenho do seu serviço, para quê mesmo? Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, um dos símbolos da igreja. Verso 13, até que todos cheguemos a... Opa, qual que é a palavra aí? Unidade da fé. Não é só a questão de ter a mesma fé, não é? É tudo que está envolvido a fé. Mas eu não vou entrar nesse aspecto ainda, mas da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que a perfeita varonilidade ou maturidade espiritual à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, de tudo que Cristo é, da grandeza de Cristo Jesus. Verso 14, para que não mais sejamos como meninos, ou seja, como crianças, mas que nós cresçamos à maturidade, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo o quê? A verdade. O que é verdade? Jesus é verdade, a sua palavra é verdade. Seguindo a verdade em amor. Não é? Cresçamos, eu e você, cresçamos em tudo. O que é tudo? Em união, harmonia, em amor, unidade, santidade. E aí nós vamos embora, está certo? Amém? Então, para que eu e você, para nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, Jesus é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja, e ele tem uma vontade para que o corpo dele, a igreja, haja, cada membro da igreja, cada participante da igreja, haja de uma maneira que ele comanda. Correto? Amém? Tudo baseado, diz aqui o amor. Verso 16, em quem todo o corpo, toda a igreja, todo membro, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento aqui, para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja cresce em número, a igreja cresce em espiritualidade, e tudo isso dentro de uma coisa chamada, ou envolvido por uma coisa chamada amor. Esse texto é fenomenal. Alô, igreja? Esse é o desejo de Deus para a igreja. Então na Bíblia nós encontramos uma analogia de igreja de várias formas.
nós encontramos a igreja como edifício, fala que vós sois edifício de Deus, pedras alinhadas para o crescimento, não é isso? E fala que ele, Jesus, é a pedra fundamental, o alicerce. Na igreja, nós vemos na Bíblia que a igreja também é a noiva de Cristo, não é verdade? Também nós vemos a igreja como família, a família de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus e herdeiros de Deus, filhos de Deus, somos todos adotados de Deus. E nós vemos também, como vimos aqui em Efésios, a analogia da igreja como um corpo. Um corpo em que cada membro, cada órgão, cada junta, cada parte, cada tendão, cada músculo, cada coisa cumpre o seu propósito dentro do corpo, comandado pela cabeça, não é? Comandado pelo Senhor Jesus Cristo. Uau! Alô! Então você e eu, todos nós, devemos estar unidos dessa maneira, juntos dessa maneira, uniformes, em harmonia, pelo vínculo do amor, no comando de Jesus, fazendo tudo o que Jesus manda na vontade dele, não nossa. Não é verdade? Você já teve coceira lá no meio das costas? E você faz assim e não pega, faz assim e não pega. Tem hora que você gostaria de ser contorcionista, não é verdade? Porque daí você ia lá naquele lugarzinho, bem naquele... Está coçando aí agora ou não? Não. Mas você vai naquele lugarzinho e põe a unha lá e... né? Aí quem é casado e tem alguém perto, alguma coisa, fala, coça, né? Rápido, e vai ali mais para baixo, vai para cima, do ladinho assim, aí, vai, força. Mas é ruim você falar assim, coça e não coça, toca e não toca. Sabe, quando a igreja trabalha em harmonia, dá para tocar em tudo viver bem, e um membro satisfaz o outro, né? Um acrescenta na vida do outro, um é bênção na vida do outro, e assim a igreja vai crescendo no conhecimento de Deus, da vontade de Deus, vai se tornando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, no que refere ao seu caráter, e vamos ganhando pessoas para Jesus, e tudo isso vai glorificando a Deus. Eu quero usar uma outra analogia, que é a da orquestra. Mas pastor, como é que a gente vai combinar a orquestra com a igreja? Agora ficou complicado, não é? Olha, não ficou. Eu vou mostrar para você, é interessante. E eu quero usar uma família na Bíblia como exemplo, porque a igreja também é família, certo? E eu quero pegar uma família na Bíblia e usá-la como exemplo para ilustrarmos essa orquestra que nós devemos ser. Uau, ficou confuso ou não? Não, né? Tá bom. O texto está lá em João, Evangelho de João, no seu capítulo de número 12. Capítulo 12 de João, eu vou ler do versículo 2 ao 6, tá bom? Essa história você conhece, é a história da família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro já aconteceu dele morrer e Jesus ressuscitá-lo, vocês sabem da história. E aqui eles estão reunidos no seu lar, estão fazendo um jantar, convidaram Jesus para jantar, os discípulos para jantar, outros convidados também, e estava rolando tudo isso daí. Aí versículo 2. E deram, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Bom, vamos por partes aqui. Aqui nós temos 4 personagens que é mencionados aqui. Nós temos Lázaro, Marta, Maria e Judas. Hoje à noite talvez nem fale do Judas, mas eu quero... O Judas foi aquele que desafinou o instrumento aqui na nossa questão. Mas vamos lá. Nós temos esses personagens. Agora, se os irmãos notarem bem, nós podemos exemplificar muito bem com cada uma dessas 3 pessoas, principalmente, que eu quero ilustrar. Por exemplo, se nós olharmos para Marta, vocês estão lembrados da outra história de Marta, não é? Em que ela estava ocupada fazendo a ceia. Estão lembrados disso? Aqui também ela está fazendo a ceia, só que lá acontece uma outra coisa que aqui não acontece. Mas Marta é aquela que dita o ritmo em casa, não é verdade? Você ali, pega tal coisa, você vai buscar o feijão, mata os frangos lá, não é? Faz isso aqui, você já põe aqui o molho para fazer, o outro lá, anda aqui, fulano de tal, põe a mesa, põe os talheres assim, arruma tal coisa. Ela dita o rumo. Quem dita as coisas, muita coisa, é o tambor, não é verdade? Na bateria, quando algum lugar usa a bateria dá o ritmo, né? Vocês viram na orquestra aqui, quando vocês conseguiram ouvir o tambor batendo e ele dando o ritmo das coisas, mais devagar, mais rápido, mais forte, mais lento, e assim vai. Então Marta era o tambor, né? Maria já era a flauta. Ela era aquela mais doce, aquela que sentava aos pés de Jesus, ela aquela que trazia um louvor mais suave. No nosso texto aqui ela trouxe o bálsamo para colocar nos pés de Jesus. Agora, mas e Lázaro? Lázaro é trompete. Trompete é aquele que anuncia. Lázaro tinha um testemunho, eu já falo já dele, né? Ele falou do Evangelho, ele falou do Senhor Jesus, as pessoas foram ter com ele para saber das coisas que estavam acontecendo. Então só aqui, a gente tem um tambor, tem uma flauta e tem um trompete. Certo? E nós vemos que eles estavam dando uma ceia para o Senhor Jesus, para os discípulos, para os convidados que lá estavam, e tudo ocorreu numa harmonia tal. Marta fez alguma coisa que alimentou as pessoas, que proveu para as pessoas, que sustentou as pessoas, que alegrou o coração das pessoas. Maria fez algumas coisas que também trouxe uma alegria no ambiente, trouxe um aroma no ambiente que encheu o coração de todo mundo, né? E Lázaro trouxe as pessoas com seu testemunho daquilo que ele falava. Queridos, aqui está um exemplo para nós de uma família que honrou a Deus com suas diferenças na idade, é óbvio, diferença até sexual, diferença, um é homem, outro é mulher, diferença nos dons, diferença nos talentos. Eles eram diferentes, mas eles trabalharam unidos, unânimes, em harmonia, de uma forma tal que aquele ambiente desfrutou de algo sobrenatural, não é? Algo muito gostoso, algo edificante. Esse é o exemplo da igreja. Alô? A igreja atuando dessa maneira, não interessa qual é
ideia, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um adulto, já está, sei lá em que idade você está, mas não interessa isso. Na orquestra tinha pessoas novas, né, de meia idade e pessoas mais velhas tocando, mas todos estavam juntos, unidos numa só questão, num só propósito. E isso é a igreja. A igreja deve viver de uma maneira que ela glorifica Deus no seu viver. E para esse glorificar de Deus, ela precisa ter relacionamento legal. Nós cantamos, temos que ser um, não foi? Nós temos que, as mutualidades, as 28 mutualidades, amar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, servir uns aos outros, né? Suportar uns aos outros, e aí vai, né? E entenda bem, né? Tem gente que lê lá o versículo, suportar uns aos outros, que coisa, tem que suportar. Não é esse suportar. É bem diferente a atitude, né? Então, queridos, eu chamo a sua atenção e quero aqui ilustrar hoje à noite a família de Lázaro, como essa orquestra que tinha os instrumentos e que tocou bem para a honra e glória de Deus, para a harmonia de todos, para o crescimento e edificação de todos. A primeira coisa que eu noto aqui, eu vou dividir em duas partes, é a harmonia de cada instrumento na orquestra. Então, cada instrumento na orquestra tem que ter o seu tom, é ou não é verdade? Antes do ensaio aqui, o pessoal está ali. É ou não é verdade? Esse aqui é eletrônico, não tem jeito, mas se fosse piano de corda, tinha que vir o afinador ali e dar uma ajeitada ali. Né? Esse aqui é por meio eletrônico. Mas os instrumentos, até mesmo o sopro, ele tem um ajuste para ser feito ali. E a Bíblia fala de nós vivermos, esse texto de Efésios, ele mostra essa harmonia de cada instrumento. Né? O que é harmonia? Você no dicionário, no Aurélio, né? Todo mundo aqui no velho Aurélio, e diz aí, harmonia, disposição bem ordenada entre partes de um todo. Um todo, a disposição ordenada de todos nós, tá vendo? Proporção, ordem, simetria, acordo, conformidade, paz. Isso está dentro de harmonia. Havia uma grande harmonia nas atitudes dessa família que Jesus considerava a família dele também, não é verdade? Ele é muito chegado, ele amava essa família. E a Bíblia fala de algumas vezes que eles estiveram juntos, mas não outros, mas eu acredito que eles estiveram muitas vezes juntos. Comeram muito, como diz, muito sal junto, né? Muito arroz e feijão. E vocês perceberam aqui no nosso texto que eles não discutiram e nem disputaram o melhor lugar. Disputaram alguma coisa? Discutiram alguma coisa? Brigaram por alguma coisa? Acertaram as diferenças de alguma coisa? Não? Tudo certo, né? Tinha mágoa entre eles? Tinha rancor entre eles? Brigaram por algum motivo? Não. Havia amor mútuo? É óbvio, está embutido aqui. Havia compreensão? Havia. Havia paz no lugar? Havia. Havia todas essas boas, não havia nenhuma das coisas ruins. Mas a família nem sempre foi assim. Já nós vamos conversar. Mas ao longo da história, a família se tornou assim. E Deus quer que nós sejamos assim como igreja. A igreja e a família é a orquestra de Deus, que deve ver harmonia. Ele é o nosso grande maestro. E Ele vai dirigir as nossas vidas e vai ditar como os nossos instrumentos têm que ser afinados e que tipo de música nós devemos tocar. Entende o que eu quero dizer aqui? É uma analogia. Eu não estou falando literalmente de música, eu estou falando de estilo de vida, modo de viver, jeito de se relacionar, jeito de ser igreja, jeito de conviver com igreja, jeito da igreja viver dentro da sociedade. É desse jeito. Amém? Estão acompanhando? Então vamos junto aqui. Então, Deus quer que a igreja viva dessa forma.
um lugar de aceitação, de compreensão, de amor mútuo, um lugar onde as mutualidades é aplicada, como mencionamos, do perdão de um ao outro, do servir um ao outro, de abençoar um ao outro, e do mais importante de todos, que é o amar uns aos outros. E Efésios veio falando várias vezes desse amor aqui. Então, todos nós, você e eu, quem está atrás de você, do seu lado e na frente, tem que, junto com você, tem que estar em harmonia. Amém ou não? Pode repetir dentro de você aí a harmonia, né? Harmonia, para guardar bem aí cada instrumento, você que é instrumento na orquestra de Deus. A segunda parte é a execução. Então tem a harmonia, tem a execução de cada instrumento da orquestra. Como eu mencionei, Marta, aqui, ela tinha aquela questão de ditar o ritmo das coisas. Ela era organizada, ela era aquela que alimentou todo mundo. Maria é aquela que adorou, né? Sentada aos pés de Jesus, né? E depois adorando com o seu louvor, no caso do seu perfume ali. E Lázaro, aquele que tinha o testemunho, tinha uma história para contar. As três pessoas diferentes, dons diferentes, capacidades diferentes, cada um fazendo a sua parte, com amor, com união, com harmonia. A igreja, Deus também diz no texto que Ele deu os dons para nós, alguns dons são iguais, os nossos dons diferem na maioria, nós temos talentos também, e todos têm igual importância, não interessa qual é o instrumento. Se você falar, naquela orquestra ali, o violino não é importante. É importante, se ele faltar o violino lá, pronto, já ficou pior a situação. Todos nós somos importantes. Então, todos nós somos Martas, somos Marias, né? Martos e Martas, Marias e Mários, Lázaros e Lázaras, não é? Todos nós aqui simbolizando aqui nessa unidade. E toda igreja precisa das Martas e dos Martos. Disso, né? Que são aquelas pessoas que você muitas vezes consegue identificar. Mas são aquelas que arregaçam mais as mangas, que saem mais para servir, e elas vão ditando o ritmo. São elas que correm atrás das coisas, que providenciam as coisas, que ajudam a fazer as coisas acontecer. Não é assim que acontece? Então vai aparecendo essas Martas e Martos aí que são bênçãos aí. Coitada das Marias e dos Mários, dos Lázaros e das Lázaras, se não fosse os Martos e as Martas. Não é verdade? Porque ia fazer falta. Mas você sabe de uma coisa? A Marta, por ser Marta, ela também tem sentimento. Ela também tem sua fraqueza. Você lembra que numa ocasião anterior eles convidaram Jesus também para jantar, né? E chegou lá, a Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus contar as coisas, e Lázaro por ali na sala também. E Marta estava na onde? Na cozinha. Estava lá fazendo as coisas da Marta, né? E aí chegou uma hora, ela entra na sala, põe a mão na cintura e fala: Senhor, o senhor não vai fazer nada não? Ele falou: o quê? Maria, aqui ó, sentada aí, empolgada, só ali e tal. E a gente lá na cozinha, aquele forno quente e toda aquela comida lá para fazer e tal. E ela aqui folgada, manda ela ajudar. Tá lembrado da história? Foi ou não foi? Ela cheia. E olha para Marta, para Maria e fala assim: depois a gente vai conversar, viu? Folgada. Essa era a situação. Mas sabe qual é o problema da Marta? Muitas vezes ela põe o trabalho acima do mestre.
o ter que fazer certas coisas acima do relacionamento, acima da adoração a Deus, acima da oração. Então, Martos e Martas são aqueles que, bom, o que tem que fazer? Tem que evangelizar? Tem. Então vamos lá, o que é que vá? Ele esquece que tem que parar, tem que orar, que tem que adorar e tal, e tudo tem que ser em conjunto. Então, os Martos e Martas têm o dom, têm um talento, certo? De fazer as coisas, Deus pôs aquilo lá naquela pessoa de levar e trabalhar, mas ele precisa temperar um pouquinho com as coisas de Lázaro, com as coisas de Maria. Alô? Bom, joia. Aí a gente pula aqui, quando ela pediu para Jesus que Maria ajudasse, aí Jesus deu aquela resposta que vocês sabem, né? Ele diz: Marta, agita-se de um lado para o outro e ocupa em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado e que eu fique a servir sozinha? Ordena que ela me serve. Senhor, manda ela me servir. Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, né? A Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar essa parte dela, não. Agora, nessa outra história, Marta já está madura, espiritualmente. Ela está fazendo a parte dela, ela tem o equilíbrio dela, ela está temperada já, ela está afinada com o seu lar, com a sua família, no nosso caso, igreja. E Maria está lá adorando a Deus agora, derramando bálsamo nos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Marta está fazendo as coisas, mas ela não fala nada a respeito disso. Ela simplesmente desfruta aquele momento bem. Ah, Marta, quem te viu, quem te vê. Ela não chegou lá e falou: Senhor, de novo eu estou sozinha lá, naquela cozinha, fazendo comida para todo esse monte de gente que está aqui, sozinha, e folgada aqui, Maria, folgada, e Lázaro também ia ser irmão. Eu estou falando de Jesus aqui para esse. Dá para me ajudar agora? Porque o almoço vai sair agora. Não é mais assim. As diferenças são trabalhadas. Bom, esse é o caso de Marta. Vamos para o caso de Maria, então. Não é? Dá para falar alguma coisa para a sua vida, de Marta aqui, para a sua vida? Não é? É interessante isso. A Maria, eu vou resumir, né? Queria falar mais coisas, mas se torna grande demais. As Marias e os Mários, né? A Maria já deu uma amadurecida também, dá para perceber aqui. Antes ela estava sentada só ouvindo, agora ela está adorando a Deus, a Jesus, com o bálsamo aí, caríssimo. Ela estava tocando a sua flauta agora, certo? Olha como que mudou. Agora, ela não estava tocando instrumento nenhum antes, na história anterior. Certo? Alô? Ela estava o quê? Só sentada. Agora não. Agora ela está fazendo alguma coisa. E eu chamo de flauta, aqui no caso, porque ela está fazendo algo suave, algo que traz um descanso, né? Ela um aroma no ambiente, né? Ela mudou o clima do ambiente com aquilo lá. Você chega num lugar e tem um perfume de bálsamo, caríssimo, um vidrinho de bálsamo, é um ano de trabalho de um trabalhador. E ela derramou os pés de Jesus, então a pessoa chegava ali, não é? Tinha 2 aromas bons ali naquela casa. Quais eram? Rafael, é verdade. O almoço lá, ou a janta que Marta estava fazendo, e o bálsamo
da Maria, é ou não é? O ambiente estava muito legal. Que coisa melhor do que esse lugar perfumado e cheio de boa comida? Não podia ser melhor, não é? Lógico, com Jesus ali. Mas Maria teve a sua parte no jantar. Deixou todo mundo à vontade, deixou todo mundo bem, não é? Trouxe um ambiente gostoso. E ela trouxe assim um serviço de sacrifício a Jesus, de adoração. Uma adoração exuberante, na verdade, ao Senhor Jesus. E as Marias, então, têm o dom dessa adoração. As Marias e os Mários, eles gostam da adoração, eles gostam de cultuar Deus, eles gostam de ficar ouvindo, né? E eles gostam de cantar, e de tocar, não é? E as Martas e os Mários, eles são aqueles que têm um pé no mundo e um pé no céu, assim, sabe? E de vez em quando, os Mários e as Marias, né? Tem um pé no mundo, um pé no céu, e fica né? E coisa assim, e adorando e tal. E os Martos e as Martas, vem quando tem que puxar pro pé, assim, vem cá, desce aqui um pouquinho e vem trabalhar com a gente. Na verdade, tem que fazer desse jeito, para que as coisas andem. Mas é essa harmonia. Então, às vezes, as Marias e os Mários tem que largar um pouquinho de tudo isso daqui e descer e junto fazer as coisas como Maria começou a fazer agora. E todo mundo junto. Aí eu gosto mais de cozinhar, tudo bem, mas tem que fazer. Eu gosto mais de adorar, tudo bem, mas tem hora que você só cozinha, tem hora que você só adora, mas tem hora que você faz tudo junto um pouquinho. A harmonia. Então, as Martas são importantes, as Marias, e está aí quando a gente fala de homem ou de mulher, está envolvido o homem ou mulher, tanto faz aqui. Na verdade, a família toda servindo a Deus. E toda a igreja precisa, então, das Martas. Todas as igrejas precisam das Marias, seja no masculino, seja no feminino aí. E as Marias têm as suas fraquezas, como as Martas, né? Por que me chamais de mestre, diz o Senhor Jesus, se não fazeis o que eu vos mando? Não adianta só ficar assim no louvor, entende? Mas a vida não é obediente a Deus. Jesus falou, tá bom, você quer me adorar? Adora, pode adorar, você deve adorar mesmo, né? Você quer sentar e me ouvir? Pode ouvir, mas você tem que obedecer também. Então tem que trabalho a ser feito, tem coisa a ser andada. Efésios nós vimos ali que a gente tem que ganhar pessoas para Jesus, a gente tem que edificar essas pessoas, nós devemos crescer no crescimento espiritual, à semelhança de Jesus, ajudar uns aos outros a fazer isso, dentro do vínculo do amor, numa unidade perfeita, numa harmonia perfeita. É ou não é verdade? Tudo isso lá. Então, mas exige que cada um faça a sua parte. Olho é olho, boca é boca, ouvido é ouvido, dedo é dedo, coração é coração, e cada órgão tem a sua função, mas todo mundo funcionando bonitinho, para o bem de todos, para a glória de Deus. Não é? E toda a igreja também precisa de Lázaras, né? Lázaro, como um cristão, eu mencionei que ele tinha um trompete, ele tinha uma fé e um testemunho a dar. E lá em João 12, verso 9 a 11, diz lá, soube numerosa multidão dos judeus que estavam ali, lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Então, foram não só por causa de Jesus, mas foram para ver Lázaro, de quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, por causa de Lázaro, foram lá para matar Jesus e matar Lázaro. Mas Lázaro deu um testemunho tal que eles voltaram crendo. Eles se converteram.
Talvez Lázaro chegou para eles, olha, eu era uma pessoa comum, eu conheci Jesus, assim, a gente tinha um relacionamento, não era muito íntimo, assim, como Pedro, Tiago, João, mas a gente se conhecia, né? Se tornamos amigos e tal, e ele foi falando e tal, aí ficamos mais íntimos e tal. Mas sabe, um dia eu fiquei doente, esperei que Jesus viesse me ver, viesse me curar, minhas irmãs também esperaram, mas aconteceu que passou uns dias e fiquei sepultado vários dias, e olha, meu corpo já fedia. E foi aí que eu ouvi a voz de Jesus dizer, Lázaro, sai para fora. E aí eu senti minha alma voltar ao corpo, e quando eu vi, eu já estava na porta do túmulo, na saída. Tiraram a pedra, eu saí, estou aqui, Vivinho da Silva. Mas quem fez isso foi Jesus. E eu ouvi dizer que ele orou ao Pai e falou, Senhor, eu sempre sei que o Senhor me ouve e tal, mas eu estou orando agora, pedindo isso, para que as pessoas vejam isso e creiam que o Senhor me enviou. E as pessoas creram. Ele falou assim, isso aconteceu comigo e eu creio, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E as pessoas foram se convertendo aí. É verdade que alguns não se converteram, mas muitos se converteram, diz o nosso texto. Por isso a palavra de Deus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E Lázaro acabou sendo o centro das atenções. Por quê? Porque ele tinha um testemunho. Ele tinha uma mensagem a dar. Ele é o trompete, né? O trompete anuncia alguma coisa. Vocês viram aqueles filmes épicos, né? O rei vai chegar e todos aqueles trompetes, né? Opa, todo mundo, o que é e tal, anunciando. E Lázaro tinha o evangelho. Você sabia que você tem o evangelho também? Você pode não ser um evangelista, ter o dom do evangelismo. Você pode ser uma Marta, uma Maria, mas não um Lázaro. Mas mesmo assim, vocês têm o testemunho. Eu acredito que Marta, com a cozinha vizinha do lado lá, ela falou de Jesus. Você não sabe para quem eu cozinhei ontem à noite? Quem? O Senhor Jesus. Quem que explica melhor quem que é? Ele é o Messias, você não sabe quem é não? E aí vai lá, né? E assim vai, queridos. Agora, não interessa qual é o dom específico seu, o importante é que você use o seu dom como Deus quer que você use o seu dom, bem afinado com todos, né? Sem murmuração, sem reclamação, sem queixa, sem crítica, sem levantar quistiúnculas, porque nós na igreja somos peritos nisso, é uma verdade, né? A gente marca a relação. Aí quem que vem na reunião de oração mesmo? As Marias, lógico, não é? É com elas o negócio aqui, não é? Elas vêm, mas a Maria chega assim, mas cadê Lázaro? Cadê Marta? Cadê... E tal. Mas Deus não pediu para fazer isso. Pediu? Marta fez isso. E Deus falou, Jesus falou, ok? Você está servindo, usa o seu dom, amém, usa, serve o seu dom. Se alguém deveria estar ali e não está, esse é problema de Jesus. O que eu posso fazer é em amor ensinar, o que eu posso fazer é trazer unidade, trazer harmonia no lugar. Tudo isso eu posso fazer, eu só não posso trazer desacordo, trazer problema. Alô? Porque você imagina comigo na orquestra, me faz lembrar aquele exército bem treinadinho para marchar direitinho. Pá, sabe como que é? E estava fazendo aqueles 1000 soldados, aquele batalhão enorme. Sei lá quantos soldados tem no batalhão agora.
esqueci essas coisas aí. Mas vamos lá. Aquele batalhão de soldados marchando certinho e tem um cara com o passo errado. Sabe o que eu estou falando? Você vê lá o passo dele errado no meio de todo mundo. Aí a mãe dele olha e fala assim, o único que está certo é meu filho. Mas você sabe que às vezes o cristão, ele olha, ele fala assim, o único que está certo aqui sou eu, o resto, não é? Mas não é assim, irmãos. Nós temos que acertar todo mundo no nosso passo. É ou não é verdade? Alô, está compreendendo, irmão? Nós temos as nossas diferenças, nós somos diferentes. Muitas vezes nós pensamos diferentes, às vezes nem o que você pensa, nem o que eu penso é igual ao pensamento de Jesus. Mas então nós temos que olhar o pensamento de Jesus, como que Ele quer que eu veja essa situação, que você veja essa situação, que eu veja essa situação, e a gente no amor, na união, na harmonia, a gente está marchando, a gente vai, ajustando o passo. Sabe como é que é? Você olha do lado, né? Você já foi no desfile, já participou do desfile, você sabe o que eu estou falando. Você vai olhando o companheiro do lado e vai lá, né? Agora pegou, e aí vai, né? Braço e perna. E nós vamos dessa maneira, servindo a Deus, nessa harmonia. Não é verdade? Tem dificuldade? Tem dificuldade. Tem desafios? Lógico que tem desafios. Mas nós vamos juntos em todas essas coisas, nessa maior harmonia. Bom, vamos concluir então. Marta, o tambor, Maria, a flauta, Lázaro, o trompete, seja lá o instrumento que for, seja lá o instrumento que você tem. O negócio é a gente afinar o nosso instrumento com Deus. É, não é? A gente tem o diapasão espiritual. Não é? O diapasão dá o tom, você sabe o que eu estou falando, né? E aí você vai lá no seu violino, tá, bom. Aí o outro do violão, tá, o outro lá no trompete, né? E tal. Se que você quiser judiar o cara que está tocando trompete, a hora que ele põe na boca, você pega um limão e faz assim, ó. Acho que você nunca tentou soprar um instrumento, né? Você tem que estar com a boca bem sequinha para fazer esse negócio, né? Senão vai encher d'água o negócio, né? E não vai sair direito. Mas vamos lá. Cada um afinando o seu instrumento, porque a hora que o maestro começar, tá todo mundo afinadinho do seu jeito. Amém? Não é isso que Deus quer? Não é? Agora, falar com você mesmo, não é isso que Deus quer de você. É de você, porque quem está tocando na orquestra é você. Você também, mas o instrumento é seu, filho. Não é? E você tem que cuidar do seu instrumento. Se o outro está desafinado, você pode falar, afina aí, tá aqui, né? Vocês não falam isso, Vinícius? Não é verdade? Tá fora aqui, abaixa aí, sobe aí, aqui, não é? Há uma conversa. Não uma briga. Há uma conversa. Vamos afinar aqui. O nosso objetivo é cantar isso. O nosso objetivo é fazer assim. Nosso objetivo é esse. Então vamos afinar as coisas aqui. Aí afina, vai tudo bonitinho. Olha que beleza aqui, irmãos. Você imagina a igreja andando assim? Seu grupo, a sua célula, né? Toda a igreja, varejo e mercado. Vivendo dessa maneira, todo mundo quer participar, todo mundo quer ouvir, é ou não é verdade? Ouvir para cá, não para lá, para cá. Todo mundo quer isso. Nós queremos isso e os outros que chegaram também falam, eu quero isso para a minha vida, eu também quero fazer parte disso. Então nós temos que trabalhar nessa questão. Eu falei, só vou mencionar assim, de relance. Nós temos um que desafinou aqui nessa orquestra, foi ou não foi? Está falando de Lázaro, de Marta, de Maria, e de repente falar de Judas. Nada a ver, não é? E ainda fala aquele que tinha a bolsa e que ele, ele era o desafinado. Agora, diz aqui, ele veio e criticou quem? Maria falou,
podia ter vendido esse perfume aí e dar o dinheiro para os pobres. Mas ele não estava pensando nem nos pobres, ele estava pensando nele e criticando quem estava fazendo alguma coisa. Então você esquece essa questão aqui, né? Judas, para mim, ele não tinha instrumento nenhum. E qualquer que fosse, se tivesse um, estaria totalmente desafinado com as coisas de Deus. Certo? Bom, o que Deus falou com você hoje à noite? Agora, encerrando essa parte. O que Deus falou com você? O que você vai fazer com essa palavra dele de hoje em diante? E você pode fazer por você mesmo, correspondendo com Deus, e pode fazer para os outros instrumentos que estão aqui, talvez instrumentos que estão aqui hoje, mas eles estão na nossa orquestra, porque são da igreja e são de Deus. Nós podemos todos tocar bem, unidos em harmonia. Não podemos ou não? Nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos o maestro, nós temos o diapasão, nós temos todas essas coisas. Eu quero te desafiar hoje à noite a fazer isso. Eu olho, no geral, a igreja aqui, e eu acredito que todos aqui têm Jesus. Mas eu deixo uma palavra para o que ainda não tem convicção da salvação, ou ainda não entendeu o que é isso. Eu vou tocar o trompete como Lázaro, né? E vou falar. Jesus te ama e Ele quer te livrar da condenação eterna, porque todos somos pecadores e nesse estado todos estamos condenados. Mas aqueles que se arrependem e pedem para Jesus perdoar e salvar, esses são salvos. São pecadores salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Mas isso só acontece no momento que crê. E com esse crer, ela fala com Deus, que com o coração, fala com a boca, como diz Romanos 10. E eu te convido a crer com o coração hoje à noite, e com a tua boca falar para Jesus: Senhor Jesus, perdoa-me dos meus pecados. Eu te recebo hoje à noite como meu Senhor e o meu Salvador. A palavra fala que no momento que você crê e ora, você é salvo. Faça isso. E você que já fez isso, fale com Deus agora: Senhor, eu sou o meu instrumento está meio desafinado. E eu quero, Deus, afiná-lo ao teu tom. E como maestro da minha vida, eu quero que o Senhor me dirija, para que eu toque bem na tua orquestra, na tua igreja. Senhor, muda a minha vida, me ajuda a ser esse instrumento bem afinado na tua orquestra. Amém? Deus falou com você? Se Deus falou com você, diga amém. Amém. Eu quero fazer uma coisa: você não vai embora sem Jesus. Você me procura depois do culto: pastor, olha, eu quero aceitar esse Jesus, o senhor falou. Tá? Quero fazer uma coisa diferente. O pessoal já veio tocar aqui, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Pedir para cortar música boa. Tá boa a música, mas eu preciso do outro tom. Tá pronto para fazer uma coisa juntos? Sim. Tá ou não? Amém. Ou tá com fome, com sono, cansado? Eu vou dividir vocês em 4 partes. Tá bom? Amém. Luiz, levanta a mão. Do Luiz para cá é uma parte. Certo? Todo mundo aí tá com o Luiz aqui, ó. Do Luiz para cá, aquela fileira de cadeira para cá. Do Luiz para trás, irmã Alzira dali para trás, e toda aquela outra parte é o outro grupo. 2. Aí, deixa eu dividir mais ou menos aqui. Tá meio desfalcada essa frente aqui, né? Quem?
Da irmã Dalete, vocês vão ter que ser mais forte aqui. Rafael, engrossa o grupo aqui. Da irmã Dalete, levanta a mão aí. Da irmã Dalete para cá é o terceiro, da Dalete para trás é o quarto. Pronto? Tá? Um de cada vez. Vamos ver se eu pego o tom aqui. Nós vamos subir uma oitava, certo? Então vamos lá. Esse primeiro grupo aqui, ó, esse é o tom. Vamos lá. Afina aí. Vamos lá. Pronto, lá. Aqui é. Aí é. Vamos lá. Dá um tom de novo. Aqui é. De novo. Aqui fica no tá bom? Tá subindo muito. De novo. Lá atrás. Lá atrás, vamos lá. Agora, acho que agora. Está desafinado, mas se todo mundo tocar o seu todo mundo junto cria uma harmonia, não é? Mas você pode fazer muito bem. E aí Deus quer que você viva assim. Amém?